Bom dia, pessoal do oitavo C. Nós vamos ver aqui, tem alguns exemplos resolvidos sobre consumo de energia elétrica, certo? Essas tem uma apostila, uma atividade, né? A apostila eu não preparei só essa parte dessa atividade resolvida. Tem lá no final da atividade. Tem esses exemplos resolvidos, certo? Nessa terceira atividade, nós vamos ver fontes e tipos de energia. Tem no livro, no capítulo 7. Aí vocês podem dar uma observada lá no livro, certo? Que vai precisar. Aí o cálculo do consumo de energia elétrica, que é isso que a gente vai ver agora, certo? E o uso consciente de energia elétrica. Essa parte do uso consciente de energia elétrica, a gente vai ver também nesse mês de agosto, certo? Nós vamos ver mais alguma coisa aprofundada com relação a isso aí. E tem no livro, que é no capítulo 9, certo? Então, repetindo, fontes e tipos de energia tem no livro, no capítulo 7. E uso consciente de energia elétrica tem no capítulo 9. Esse do capítulo 9, o uso consciente de energia elétrica, a gente vai ver mais algumas coisas também nesse próximo mês, certo? Então vamos ver os exemplos aqui, que aí no livro vocês vão observar, pesquisar no livro para responder às atividades e observar também esses exemplos resolvidos que tem na atividade para responder algumas questões. Então vamos lá. Primeiro exemplo. Como exemplo de cálculo, faremos uma estimativa de qual é o consumo de energia elétrica de um chuveiro convencional. Para tanto, vamos considerar um chuveiro de 4.500 watts. Aqui você vai transformar para kilowatts, ou seja, você vai dividir o número por 1.000, certo? Divide esse número por 1.000. 4.500 divide por 1.000, aí fica kilowatts. Que é utilizado 1h30, 1,5 horas, que é 1h30 por dia, durante 30 dias. Então nós temos aqui o consumo de energia elétrica, P vezes a variação de tempo. Esse P representa a potência, certo? Essa potência é a potência do chuveiro, que é 4,5 kWh. É um dos vilões, né, de consumo de energia, um dos que gastam mais energia. O ar condicionado também, os fornos de micro-ondas também são um dos aparelhos que consomem bastante energia. P, que é o 4,5, não pode esquecer de converter, né, para kilowatts. Né? Você tem watts e transforma para kilowatts, dividindo por 1.000. 4,5 vezes 1,5, que é o tempo. Né? Aqui é a variação do tempo. Então, essa variação do tempo, você vai pegar o tempo que gasta por dia e também o tempo que seria a quantidade de dias. Tanto o tempo em horas quanto a quantidade de dias. Vai utilizar esses dois tempos. Então, 4,5 vezes 1,5 e vezes 30. Nós vamos ter 202,5 kWh. Aí aqui já vai ter essas três unidades, certo? Que você vai colocar na resposta e não pode esquecer essa unidade, certo? KWh. Está em kilowatts a potência, divide por 1.000, fica kilowatts. Quando multiplicou aqui, kilowatts-hora, que é o que veio daqui, né, do tempo. Então, na resposta, coloque essa unidade. O cálculo feito acima indica que esse chuveiro consome cerca de 202,5 kW por mês. Quilowatts-hora, né, por mês. Para sabermos o impacto desse consumo no preço de luz, é necessário verificar qual é a média de preço do quilowatts-hora
em sua fatura de energia elétrica, uma vez que esse valor muda de acordo com a região do Brasil. Vamos utilizar aqui o valor de 70 centavos por quilowatt-hora. Acompanhe. Então aqui, como falou aqui de acordo com a região, pode ser um valor maior do que esse ou pode ser um valor menor que esse aqui, certo? Aqui em Pernambuco, na nossa cidade, a gente paga um valor bem menor. Só que aí tem umas bandeiras, né, que vai aumentando. Quanto mais consumo de energia, aí vai pagando um preço maior. É 40 e poucos centavos, mas aí vai aumentando, dependendo da quantidade de energia que você for gastando, vai aumentando o preço do quilowatt-hora. 202, que foi a energia consumida em quilowatts-hora, vezes 70 centavos. Então vai dar esse preço aqui que você iria pagar, né, que seria o consumo, preço a ser pago por esse tempo, 1h30 que ficou durante 30 dias, esse chuveiro elétrico. O resultado obtido nos fornece uma ideia do consumo mensal de energia por um chuveiro elétrico, que é um dos maiores vilões do consumo elétrico mensal. Algumas estratégias podem ser utilizadas para minimizar os gastos com os banhos, como reduzir o seu tempo de duração, utilizar o chuveiro em temperaturas mais baixas ou ainda utilizar outras formas de aquecimento de água, como o gás ou o aquecimento solar, né? Então são outras formas que podem amenizar esse custo desse chuveiro elétrico, né? Tem alguns mais modernos que o consumo é bem menor também, né? As instalações também devem estar em perfeitas condições, porque também pode consumir ainda mais energia, né? No exemplo 2. Como exemplo de cálculo, faremos uma estimativa de qual é o consumo de energia elétrica de um ar-condicionado de 30.000 BTUs/hora. Esse aqui eu utilizei, nós vamos ver numa tabela no final. Esse aí que eu utilizei, 30.000, é um dos que consomem mais, um dos maiores em consumo, certo? O maior. Para essa descrição do ar-condicionado, temos uma potência de 3.600 watts. Então, para essa potência aqui, essa descrição tem essa potência. Se for uma descrição menor, a potência também vai ser menor, certo? Dividir por 1000 também do mesmo jeito, né? Você vai fazer a divisão desse número por 1000, vai dar 3,5 kW, que é utilizado 8 horas por dia, durante 30 dias. Então, digamos que fosse num prédio comercial, por exemplo, né? Vamos utilizar aqui o valor de 0,65 centavos por quilowatt-hora, né? Então, digamos que o valor aqui desse consumo seria de cobrado 65 centavos por quilowatt-hora. Esse valor muda de acordo com a região do Brasil, né? Como a gente já viu aí anteriormente. Então, a energia elétrica, o consumo dela, P, que é a potência, vezes a variação do tempo. Esse tempo é o tempo em hora e o tempo também em dias. Então, a energia elétrica, 3,6 vezes 8, né, que são em 8 horas por dia, vezes 30, durante 30 dias. Então, multiplicando tudo aqui, nós vamos ter 864 kWh. Então, esse seria o consumo desse ar-condicionado, né, com essa descrição de 30.000 BTUs, que a potência de 3,6 kW. Multiplicando o consumo pelo preço, né, que pode variar, repetindo, né, dependendo da região, poderia ser maior ou menor do que esse valor aqui, em centavos. Então, nós vamos ter R$ 561,60. Esse seria o consumo, o preço a ser pago pela utilização desse aparelho. Na questão 3, nós temos: há alguns anos
a iluminação residencial era predominantemente feita por meio de lâmpadas incandescentes. Atualmente, dando-se atenção à política de preservação de bens naturais, essas lâmpadas estão sendo trocadas por outros tipos de lâmpadas, muito mais econômicas, como as fluorescentes, compactas e de LED. Em uma residência, usava-se 10 lâmpadas incandescentes de 100 watts, que ficavam ligadas em média 5 horas por dia. Essas lâmpadas foram substituídas por 10 lâmpadas fluorescentes compactas, que consomem 20 watts cada uma e também ficam ligadas em média 5 horas por dia. Adotando o valor de 40 centavos para o preço do quilowatt-hora, a economia que essa troca proporciona em um mês de 30 dias é de. Então, o ano passado veio um pessoal, né, da energia, né, que fizeram palestras, né, levaram os alunos lá ali para o centro, né, passaram vídeos, palestras, explicando bastante essa importância da utilização correta da energia, né? O pessoal recebeu um material que vocês podem até dar uma olhada depois. Foram feitas trocas de lâmpadas, né? Por exemplo, você tinha dessas lâmpadas incandescentes, puderam ser trocadas pelas fluorescentes que não aquecem como essas outras, né? Como as incandescentes, elas são bem mais frias, né? Mais compactas, menores, né? E gastam bem menos energia e também duram mais, né? Ou seja, o benefício é enorme, não é isso? Então foi feita palestras, a gente viu vídeos, né? Todos os alunos da escola tiveram esse acesso a essas informações, recebendo os materiais, né? Com várias informações com relação à utilização correta da energia, as fontes de energia elétrica que podem ser utilizados no nosso dia a dia. Então vamos responder essa questão aqui, ver o resultado. Aqui tem a resposta, né? O gabarito, que é a letra B, aí a resolução. Então vamos responder a questão aqui, vamos ver. Primeiramente, é necessário descobrir qual é o consumo mensal de energia elétrica antes da troca das lâmpadas. Depois devemos descobrir qual foi o consumo após a troca. Sabendo disso, basta calcular a diferença entre esses dois consumos, né? Então, calcular a diferença entre esses dois consumos. Ou seja, nós vamos fazer o cálculo das fluorescentes primeiro, né? Quanto ela gasta, e depois das incandescentes, né? Primeiro das incandescentes e depois das fluorescentes. Aí depois calcula a diferença do consumo de energia que foi de uma e de outra, para saber de quanto a pessoa poderia economizar. Então vamos ver. Para então multiplicar o resultado obtido pelo valor do quilowatt-hora. Chegamos à economia mensal, né? Veja o cálculo do consumo de energia mensal antes da troca das lâmpadas, né? Essas lâmpadas, as mais antigas. Potência é igual 10 vezes 100. Eram 10 lâmpadas, né? Vezes 100 watts, que era a potência de cada lâmpada. Vai dar 1000 watts, não é isso? Agora, a energia é igual à potência. Aqui poderia ter sido transformado em quilowatts-hora antes, mas não foi. Foi depois no final, certo? Então, P, que é 1000, que é a potência, variação de tempo, 5 horas durante 30 dias. As lâmpadas ficaram ligadas, é isso? Então, vai dar 150 mil quilowatts. Como nós temos que dar a resposta em quilowatts-hora, então divide esse resultado por 1000. Como não foi dividido aqui, então você pode fazer essa divisão aqui, certo? Dividir esse resultado, divide por 1000. Se você fizer aqui, que daria 1 kWh, aí não precisaria utilizar a divisão novamente. Daria 1
quilowatts, né? Seria 1 kW. Mas como utilizou o 1000, aí teve que fazer a divisão aqui abaixo, certo? Agora, em seguida, faremos o cálculo para descobrir o consumo após a troca das lâmpadas, ou seja, a utilização das lâmpadas fluorescentes, né? Eram 10 lâmpadas também, só que o consumo era de 20 watts, né? O das fluorescentes das incandescentes era de 100, das fluorescentes é de 20. Então, 10 lâmpadas vezes 20 dá 200 watts, que aqui poderia também converter, dividindo por 1000, caso quisesse. Mas isso a gente vai fazer no final, como fez com o outro, certo? Então, a energia é igual a potência, 200 watts, vezes 5 horas por dia que ficava ligado, vezes 30, durante 30 dias. Então, vai dar 30.000 watts por hora. Dividindo, do mesmo jeito aqui, por 1000. Então, nós vamos ter 30 kWh. Para saber a diferença do consumo, aqui foi 150 com as incandescentes, né, que é aquelas lâmpadas redondas, que o pessoal até trocava 5 lâmpadas por essas outras mais econômicas, né? Poderia ser feita a troca lá. Algumas pessoas fizeram isso. A diferença, 150 menos 30, 120. Aí multiplico 120 pelos 40 centavos, que era o preço, né? 40 centavos, que era o preço do quilowatt-hora nessa região. Então dá R$ 48. Então agora basta tomarmos a diferença entre esses dois consumos, que é de 120, né? Subtrai os dois valores, e multiplicarmos pelo valor do quilowatt-hora, que é de 40 centavos. Fazendo isso, descobriremos que a economia na conta de energia foi igual a R$ 48, né? Ou seja, um valor bem considerável que teve de diminuição no consumo da energia, né? Devido à troca dessas lâmpadas por lâmpadas mais modernas, né? Consomem menos, né? Não aquecem, né? Como essas outras aqueciam bastante, e tem essa economia bastante satisfatória. Aqui nós temos a tabela de potência. Você pode encontrar também na internet, né, com vários outros aparelhos, né, com alguns desses também pode ter alguma certa variação, um pouco de número, certo? Aí nós temos aqui, ó, o ar-condicionado de 7.000, de 10.000, de 12, 18, 21 e 30. No problema a gente utilizou o de 30, o maior. Veja que de acordo com a descrição do aparelho, a quantidade da potência vai aumentando. É isso? O de 7.000 gasta 900 watts. Já o de 30.000 gasta 3.600. Então, quanto maior a descrição, maior vai ser a potência do aparelho e, consequentemente, maior vai ser também o consumo. Aí tem o balcão, o frigorífico, a batedeira, bebedouro, cafeteira elétrica, chuveiro elétrico. Ó, aqui tem 3.800. No problema que a gente viu era um de 4.500, né? Então, dependendo também da potência do chuveiro elétrico, pode ter uma potência maior ou menor. Conjunto de som, enceradeira, ferro elétrico, forno, micro-ondas, né? Tem uns de 1.300, né? Tem outros que pode ter uma potência maior, freezer, frigobar, fritador, a geladeira, grill, lâmpada de 40, de 60, de 100. Veja que é o mesmo valor, né? Liquidificador, máquina de costura, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, pipoqueira, a sauna. Veja a sauna, 5.000, né? É um consumo bem alto, né? Secador de roupa, secador de cabelo doméstico, sorveteira, televisor, né?
Aí tem aqui, por último, a torradeira, o ventilador e o videocassete. Então aqui nós temos essa tabela, como eu já falei, né? Você pode observar na internet, tem vários outros aparelhos eletrodomésticos, né? E tem esses também que podem apresentar uma certa variação quanto a esse valor, certo? Dependendo da potência do aparelho, o tipo dele, né? Às vezes tem uma tecnologia mais avançada e eles produzem com uma utilização, um consumo bem abaixo, né, do que é normalmente utilizado nesses aparelhos. Bom dia. Dê uma olhada nessas atividades resolvidas, certo? Na explicação. Aí depois vocês respondem as atividades, certo? Com bem cuidado, com atenção, para ver se conseguem acertar, certo? E dê uma olhada também nos livros. Tem algumas questões que foi a partir do livro. Tem uma parte, a última questão, você pode tirar até uma foto das medidas que nós devemos tomar para economizar energia, certo? Bom dia.